Castilho e este é o Ponto de Ironia. Você que chegou por aqui, a primeira coisa que você faz, ó, já clica aí, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, deixa um comentário para não nos perder de vista. Você sabe que aqui no Ponto de Ironia toda semana um personagem mais incrível que o de hoje. Então você já viu aí na thumb quem é, com quem que nós vamos conversar. Lembrando para você que nós estamos aqui nas modernas instalações do Grupo Salada. Esta casa que me abriga, não é esta casa onde o Ponto de Ironia ganhou asas. E se você quer tirar o seu projeto do papel, você sonha há muito tempo com isso, quer ter, enfim, o seu programa, seu talk show, seu podcast, seu programa de entretenimento, traga a sua ideia aqui para o Grupo Salada, deixe nas mãos deles e o resto vai acontecer, tá bom? Fica tranquilo, assim como eu fico tranquilo com o meu Ponto de Ironia. Hoje, no Ponto de Ironia, nós vamos conversar com... Olha, você vai ver ele na tela, você vai pensar assim, será que eu tô no Canal Brasil? Coloquei no Canal Brasil, porque é um homem que, se você tiver saudade dele, você coloca no Canal Brasil, que é grande a chance de você encontrar ele lá. Estou aqui com Augusto Madeira. Que ponto chegamos, hein, Augusto? Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com você no Ponto de Ironia, prazer de estar falando com vocês aí. Vamos bater esse papo sobre o que a gente vai conversar, será? Sobre Augusto Madeira. Augusto Madeira, vida e obra, e tem obra nessa vida, hein, Augusto? Muita obra. A pessoa que gosta de uma obra é operário, né? Eu sou tipo o operário padrão do cinema nacional. Augusto, são quantos filmes já que você já tem contabilizado? Eu comecei a contar, porque as pessoas começaram a me perguntar. E aí, quando as pessoas exageravam, chutavam para baixo. Chutava para baixo, exagerando. E aí eu fui obrigado a contar, e eu tô com 148 filmes, entre longas e curtas. Já são uns 98 programas de TV, entre séries, novelas, minisséries, e mais 70 e tantos espetáculos de teatro, 200 filmes publicitários, e vai embora por aí. Você sabe que daqui a algum tempo, Augusto, porque você é um cara muito jovem, você sabe que daqui a algum tempo as pessoas vão se referir a você como hoje se referem ao Wilson Grey, né? Como o ator que em mais projetos, em mais filmes participou. Então, aí já virou quase uma meta minha, porque... Não é? O Tony Tornado, grande Tony Tornado, do alto de seus 96 anos, vira para mim e diz: você jamais chegará perto do Magrão, que é o apelido do Wilson Grey. Aí eu falo assim, calma, eu chego lá, devagarinho eu chego lá. Sou jovem ainda, não é? Mas se eu somar os filmes com os programas de TV, isso aqui, eu corro junto. Já tá ali, pau a pau com o Wilson Grey, não é? Pois é, cara. Que coisa, né? Isso que eu falei brincando, é uma brincadeira que se tem no meio artístico de falar. Quer ver o Augusto Madeira, bota no Canal Brasil. É um negócio que... De apelido você não foge, né? Que fica pior, né? Mas os amigos da classe me chamam de Artigo Dancini, me chamam de... Se eu não tiver, o filme não sai, sabe? Mais ou menos isso. De Amuleto da Sorte. Tem alguns diretores que eu tenho que estar em todos os filmes de algum jeito. E eu posso citar alguns aqui, assim. Então, eu fico muito feliz, muito honrado, porque eu amo fazer o que eu faço, eu acredito muito em parceria, né? Quando você trabalha com um diretor, com um grupo de pessoas, e dá certo, você quer mais repetir, né? Você se sente bem, vira uma família, de fato. E também sou muito sedento por gente nova, por novas linguagens, por novos desafios, né? Para mim, o projeto mais importante é sempre o próximo. Que bom. Né? Aonde que a gente vai se testar, se desafiar. É um barato. Eu acho mó barato quando eu assisto muito cinema nacional. Gosto muito de cinema nacional. E tem filmes que eu coloco para assistir sem procurar saber nada dele. É o melhor. Sabe? Não é? Porque realmente a gente descobre novos tesouros. Tem um filme que ele até está sendo bem falado, mas eu vi esse filme, surgiu na Globoplay recentemente. Falei, filme nacional, vou assistir. E coloquei, dei o play, e daqui a pouco aparece Augusto Madeira em cena, que é o Enforcados. O Enforcados é filmaço. Não é? Filmaço, cara. Assisti faz poucos dias que eu assisti. O Enforcados tem uma história curiosa. Eu, inclusive, acabei de ser indicado ao Grande Prêmio de Cinema Brasileiro como ator coadjuvante por Enforcados. Por Enforcados. O Irandi como ator principal e eu como... E acho uma injustiça a Leandra não ter sido indicado como atriz.
Porque o trabalho dela Não, no ela filme arrebenta. é uma aula. A cena final dela, cara, Quando é... saiu minha indicação, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra ela pra falar, não entendo É, como... Sem menosprezar as outras sim. atrizes que foram indicadas, não se trata disso, mas foi uma aula, assim, ver. E eu vi o filme algumas vezes, né? São muitas pré-estreias e tal. Mas a história desse filme é engraçada. Eu conheci o Fernando Coimbra, eu tava protagonizando minha primeira série, que era O Homem da Sua Vida, para HBO, que era a direção geral do Daniel Rezende, e tinha como co-diretores o Pedro Amorim e o Fernando Coimbra. Fernando Coimbra tinha acabado de lançar Um Lobo Atrás da Porta, que é um filmaço também. E tinha acabado de lançar nos cinemas, eu fiquei muito impressionado. E no que a gente estava filmando a série, ele falou, então, eu tô escrevendo um roteiro novo e tem um personagem aqui para você. Aí eu falei, pô, o cara que escreveu O Lobo Atrás da Porta tem um roteiro novo. Só que, eu tô te falando de 2014. Aí ele ganhou um projeto em Sundance para aprimorar o roteiro, foi morar em Sundance, porque ele já começou... O Lobo deu a ele uma carreira internacional, né? O filme foi tão bem recebido lá fora, que ele foi dirigir um filme para Netflix na Jordânia, um filme gringo. Depois ele foi dirigir uma série lá, dirigiu Narcos, dirigiu... Então ele começou sendo atropelado e o projeto do Enforcados foi meio que sendo adiado. Quando ele finalmente foi filmar, veio a pandemia, e aí no final da pandemia, aí já teve que mudar o elenco inteiro, só não mudou eu. O elenco original até seria Rodrigo Santoro e Fernanda Torres. Seria no lugar do Irandir e da Leandra? E da Leandra. Ah. E Fernanda Montenegro fazendo o papel da Irene. Era outra configuração tão incrível quanto, mas quis o destino que fosse esse, que foi incrível também, né? O trabalho da Leandra, do Irandir e da Irene. Da Irene Cavacho, são inacreditáveis. Mas assim, ele teve muito tempo para elaborar. Quer dizer, eu tô falando do filme que foi... Eu fui convidado em 2014, só fui filmar em 2024 para estrear em 2025 para estar sendo indicado em 2026. Tem um tempo de maturação do cinema que é muito longo, né? E isso é uma coisa muito do cinema nacional, né? Em outras praças não é assim, dessa forma, não é? Eu acho que até é quando se trata de cinema autoral. Quando aqui no Brasil também tem alguns tipos de filme que você filma em julho e estreia em dezembro. Sim. Vários. Mas quando você vai fazer um trabalho mais autoral, onde você perde muito tempo, de fato, no roteiro, na escolha do elenco, na preparação e na montagem, na pós-produção, lógico, 12 anos é um exagero e tanto. Aconteceram muitos entreveros aí para demorar tanto tempo, mas é longo. É coisa sempre de 5, 6, 7 anos. Tanto que o pessoal da velha guarda, tipo Walter Lima Júnior, Walter Lima Júnior tem um longa a cada 5 anos, a cada 6 anos. Nelson Pereira dos Santos, você vai pensar esses caras ali que fizeram o cinema brasileiro antes, ali enquanto durante a Embrafilme, depois mudou tudo, né? Depois que o Collor acabou, que teve que renascer com a Cine, foi outra história. Mas esses caras demoravam de 4 a 5 anos para fazer um filme, porque demorava de fato. É um trabalho quase artesanal, quase manufatureiro, né? Assim, o lado industrial da indústria do cinema fica um pouco de lado. Mas tem isso, mas eu acho que é uma característica mais dos filmes autorais. E você falou de emendar um trabalho no outro, e é curioso você tá chegando, você veio para cá, você tá vindo agora de uma reunião, e aconteceu uma coincidência bacana quando você chegou. Olhei para sua camisa, cheia de Belchiores. Não é? Não sei se é assim o plural de Belchior, mas hoje eu acho que o Belchior é único, não tem plural. E tem outra coincidência, o produtor executivo do filme chama Leonardo Belchior. Caramba. Olha, realmente, o Eduardo Alberraguia, que é dono da Urca Filmes, que é um amigo meu de muitos anos, algumas décadas, a gente finalmente vai poder fazer um trabalho junto. Ele que dirigiu Nosso Sonho, do Claudinho Bochecha. Sim. E ele tinha esse projeto já do Belchior há muito tempo. E o que aconteceu, apesar de ser uma cinebiografia, o que muito interessou o Eduardo foi justamente esse epílogo da vida do Belchior, que foi esse lado desse artista recluso, é o sucesso que fracassou, ou o fracasso do sucesso. Sim. Não sei como você queira dar esse nome. Ele estava questionando
o próprio sucesso e ele queria se isolar, e isso foi confundido com dívidas, com fuga, com criminalidade. E, na verdade, tinha muito dessa coisa, desse road movie interior, né? Dele se procurando e tal. A família estava junto com o Eduardo nesse projeto, inclusive discutindo as músicas e tal, mas em determinado momento a família falou, não, a gente não queria falar desse último capítulo. Desse período Desse período mesmo, assim, não interessa, não precisa. Do tal sumiço do Belchior, né? Mas o Eduardo falou, mas, gente, esse diretor não sou eu. É sobre isso que a gente tá falando, é isso que é legal. A família, não quer, não tem direito de usar as músicas. E acharam que ele ia desistir do filme. Uhum. E ele escreveu um roteiro, ele visitou as 37 casas que o Belchior se escondeu. Sim. Ele fez ele pegou o produtor, o diretor de fotografia e tal, e foi fazendo o que ele chama de o caminho de Belchior. E foi percorrendo todas essas coisas, escreveu o roteiro, é oriundo dessas histórias, das histórias dessas pessoas. Então já te adianto que não vai ter nenhuma música no filme. Não vai ter música do Belchior? Não vai ter porque não está autorizado. Porque a família não autorizou. Não autorizou. Mas eu vou te falar, eu li o roteiro, não faz a menor falta. Certo. Porque as músicas vão estar na sua cabeça. Sim. As coisas estão lá. Você vê a figura do Belchior, você ouve a voz do Belchior cantando. E é lindo o Belchior que você vai conhecer. Que é feito pelo... Luiz Carlos Vasconcelos, grande ator paraibano, palhaço Chuchu, já com enorme cinebiografia, meu amigo Chuchu. Eles já rodaram 75% do filme e vão rodar um finalzinho agora em julho. Estamos vendo essas datas. Eu vou fazer o dono de uma das casas que recebeu ele, que provavelmente recebeu por mais tempo, e que acabou quando saiu a notícia na revista Veja, que aí virou Fantástico. Que começou a história com o lance do carro no aeroporto, não é? O carro abandonado. E aí ficaram que ele estava perseguido e tal. Aí a família ficou um pouco assustada, porque elas estavam mantendo ele em sigilo, né? Então isso afeta muito a rotina da família. Sim. Já atravessaram o Natal, tudo ali, sem expor nada, mas nesse momento eles se assustaram um pouco. E não brigaram, não expulsou nem nada, mas só segue seu caminho e tal. Então eu estou inserido no filme nesse momento, com essa família, mas tem algumas outras histórias. O roteiro é muito bonito e eu espero que... E já tem um interesse enorme, né? Eu acho que vai ter um grande lançamento. Não foi um filme que teve muito dinheiro para produzir, mas vai ter muito dinheiro para lançar, que o Belchior tem uma demanda, né? Muito grande do público por esse artista. O Belchior é um daqueles artistas que acabou se tornando maior após a morte dele, né? Não que ele não fosse um grande artista, ele é um grande artista. Tem essa equação interessante na vida do Belchior, que ele perseguiu a fama durante um bom tempo, e quando ele desiste de perseguir a fama, que ele quer ficar tranquilo, é a fama que vai perseguindo ele de outra maneira, né? De outras formas, por outros motivos. Não é bonito isso? Tem um artista que persegue a fama e tem a fama que persegue o artista. Que persegue o artista quando ele já desistiu de... Não quero. Não quero mais. A minha obra tá feita, tá aí, e não quero. E aí, quando há o sumiço, o desaparecimento da vida realmente, quando o Belchior morre, é que ele se torna uma grande lenda aí da música, um grande mito. Ele se tornou muito maior após a morte. Eu gostava de Belchior, mas eu não tinha o apreço pela obra do Belchior que eu fui buscar depois da morte dele. Causou um interesse maior em mim também de conhecer mais do Belchior. Aí fui atrás de livro, fui atrás de... Hoje é um dos cantores que eu mais ouço, é Belchior. Ele é incrível mesmo. E eu visto a camisa de Belchior. Não é? Literalmente. Visto a camisa mesmo. Não é? E o filme vai chamar Viver é Melhor que Sonhar. A previsão... Poxa, a previsão, se não me engano, é rápida, ao contrário do que a gente estava dizendo sobre filmes autorais, porque tem essa demanda, as distribuidoras querem fazer um lançamento grande, acho que dezembro desse ano. Que bom. Poxa, que legal. Que legal. A gente vai falar de algumas notícias relacionadas a você, Augusto Madeira, Gugu, não é? Gugu, todo mundo lhe chama carinhosamente dessa forma. Então eu separei algumas notícias sobre você para a gente caminhar um pouquinho por essa carreira e
conhecer algumas histórias suas nesse nosso quadro Ironews com Augusto Madeira. Vamos ver o que separamos aí. Solta a primeira notícia, Carol. Augusto Madeira vive porteiro em 3 Graças após o sucesso de Beleza Fatal. Rivaldo terá importância na trama e ficará de olho na casa de Arminda, Grazi Massafera, a grande vilã do folhetim de Aguinaldo Silva. Você emendou 2 baita novelas, uma atrás da outra, uma na sequência da outra. Na entrevista que você fez aqui no Elementar Show, nesse mesmo canal, mais anos, há 3 anos já, uma das coisas interessantes que você falava é que você andava no metrô e as pessoas te olhavam com aquela dúvida de eu conheço esse cara, mas eu não sei de onde. As pessoas sabiam que te conheciam, mas não... Ou então sabiam quem era você, mas não sabiam o teu nome. Você comenta sobre isso. Isso mudou um pouco, Gugu? Mudou um Bastante, né? Mudou. O Beleza foi muito importante. Não achei que teria essa capilaridade, porque é um streaming, nem todo mundo tem acesso, principalmente sendo a HBO, porque a HBO não tem tantos assinantes assim. Mas acabou passando na Band também e quando uma coisa faz sucesso, não importa, as pessoas vão atrás, vão achar, vão piratear, E o Beleza realmente foi um furor nas redes sociais, nas plataformas, as pessoas, todo mundo viu. Uma coisa que me deixou muito impressionado foi a juventude voltou a ver a novela, que é um público que já tinha abandonado, inclusive coisas nacionais, filmes nacionais. Eu digo isso porque eu tenho filho de 20 e poucos anos, e eles não veem mais as coisas que eu faço. Mas o Beleza todos viram, a geração deles inteira viu. Não só eles, mas todo mundo. Os noveleiros que tinham falado que as novelas tinham morrido voltaram com muita sede ao pote, querendo mais e tal. Tanto que o Beleza terminaria ali e foi tanto sucesso que a gente, em janeiro, começa a gravar a 2ª temporada. Vai ter segunda temporada, né? Vai ter. O Rafael foi convencido, teve uma ideia e agora tá animadíssimo. E volta o elenco base inteiro? Cara, metade do elenco foi assassinado, né? Então, muita gente, Então, assim, quem sobreviveu estará. Sim. E teremos caras novas também. Claro. Da trama, mas eu te confesso que eu não tive acesso a nada. Só uns comentários muito superficiais do Rafael Monte, que é o autor, né? Nosso bombadíssimo... O Rafael parece que tem 60 anos, né? Parece ele tem 30 e pouco. Porque ele já tem tantos best-sellers. Todos os livros dele ou viraram série, ou viraram filme, ou viraram novela, ou... que é um fenômeno, né? Aí você acha que ele tem 30 e poucos anos, é uma coisa impressionante. Muita vitalidade, muita coisa que já aconteceu na vida dele. E que bom, né, que estamos, assim... Que bom que tá vindo uma safra nova de noveleiros, de autores. De autores. Não é? Eu vivi uma época em que o Brasil sofria uma carência enorme de autores, sobretudo no cinema. E é óbvio de explicar. Ninguém vivia de ser autor. Então a pessoa tinha que escrever um filme, escrever uma coisa, mas tinha que ser bancário, tinha que ter um restaurante, Então não tinha como a pessoa se dedicar àquilo, nem criar uma dinâmica. Não é todo ano que você escreve um roteiro novo que vai ser filmado, né? As coisas demoravam muito. Então hoje em dia, com o advento da indústria e tal, e com muitos produtos precisando, então assim, melhorou muito a qualidade dos... É o que se fala muito da indústria americana. A indústria americana, sei lá, vou dar um número aqui fictício, produz 1000 filmes por ano. Desses 1000 filmes, tem 80 bons, vai? 920 bem ruim. Mas você precisa fazer muito para aprender a fazer. Sim. Entendeu? Você precisa ter a quantidade para gerar a qualidade. Não tem como. É preciso se errar algumas vezes até acertar. Claro, né? mas é difícil acertar de fundamental. primeiro. É fundamental. Por isso que o ator de teatro ainda tem a sala de ensaio, tem a coxia para poder errar, experimentar. E mesmo quando erra num espetáculo, ele vai aprender com aquele erro para fazer melhor no próximo. O cineasta é a mesma coisa, só que custa caro. Se ele errar num filme, é um desperdício de tempo e dinheiro e equipe e esforço naquilo ali. Dói mais errar no cinema, sabe? E você já saiu de Beleza Fatal, já... O convite para viver o Rivaldo, você ainda estava em Beleza Fatal. Nada. Ou não? Não, foi... Eu fiz de 8 a 10 projetos entre o Beleza e o Três Graças. Como é que você não conta, Augusto? Você faz 3, 4 ao mesmo tempo. Não, é preciso que se entenda aqui.
O Beleza terminou de gravar em fevereiro ou março. E ele só foi estrear em janeiro do outro ano. É verdade. Então, é por assim, isso que dá essa falsa impressão que emendou um no outro. Aí ele estreou em janeiro, ficou no ar até abril. Ali no abril eu fui convidado para fazer o Três Graças, que começou a gravar em julho. Julho começou o contrato de ensaio, agosto gravou em São Paulo, setembro começou a gravar no Rio. Eu comecei a gravar mesmo Três Graças em setembro só, na cidade cenográfica, que eu era porteiro e tal. Mas o Três Graças, ele tem um lugar especial para mim, porque foi a minha primeira experiência fazendo uma TV aberta, que é muito diferente. O Beleza Fatal, por mais que tenha sido sucesso e tal, é uma série grande. São 40 episódios, você filma ali tudo, você grava do primeiro ao 40, você já leu, já teve acesso a todos os episódios, você sabe qual é o arco do seu personagem, você grava por cenário, aí você vai fazendo isso. O Três de Graça começou, eu tinha acesso a 30 capítulos, foram 183. Eu não sabia para onde ia o Rivaldo. Sim. Tanto que ele começou prometendo uma coisa, prometendo um núcleo de humor, um alívio cômico da novela e tal, e terminou como pai de um menino terminou com com síndrome drama, autista, drama, e trazendo luz a um tema tão caro para muita gente no Brasil. Foi muito importante, assim. Mas, assim, uma virada total. Foi. E ali tinha que segurar, e eu fiquei feliz do jeito que terminou, porque acabou tendo uma relevância ali que não estava tendo muito dentro da trama. A novela foi um sucesso imenso. Sim. Muitos núcleos funcionaram demais. Fiquei muito feliz de reencontrar muitos amigos. Mas o meu núcleo ficou meio perdido ali e chegou nessa reta final, achou esse punch aí que foi incrível. Eu queria abordar esse lance porque eu enxergava realmente o núcleo do porteiro, a família do porteiro, era quase como uma família de sitcom dentro de uma novela. Sim. Não é? No início. No início era isso. E o público estranhou um pouco e começaram a ouvir algumas críticas que, com certeza, vocês que estão em meio àquilo, vocês acabam recebendo aquilo tudo, né? De que forma vocês recebiam essa crítica? Então, como eu tô te falando, é uma gincana, você não sabe para onde vai. Então, assim, a gente trabalha em cima de roteiro, do que vem escrito pra gente fazer. Sim. E chegou uma hora que realmente não... A gente tinha uma função dramática que era filmar o assalto que acontece no episódio 60. Então, você já passou 60 capítulos enrolando para poder ter a filmagem do assalto. Quando passou o assalto, a gente perdeu a função. Perdeu o meu... E agora, o que a gente faz com essa turma, né? E assim, e eu entendo que a gente foi... Não era nem para ter, por exemplo, meus sogros e tal. Mas foi uma ideia para dar uma elaborada no núcleo. Você, vamos botar a mulher que vem, o sogro, a sogra e tal. E a direção, muito espertamente, falou, cara... Convocou Otávio Miller, Rejane Farias, que está bombando no cinema nacional, fazendo Juliana Alves, um talento, um monte de pessoa. Assim, cara, vamos botar esses atores e os autores vão ser obrigados para escrever para eles, porque eles são ótimos, vai dar tudo de bom. Mas é real que a novela puxou para outro lado, eles não escreveram para gente. Então, assim, a gente não tinha o que desenvolver porque não vinha para gente. E aí a solução foi, mata um, bota outra para viajar... Aí, lógico, dá aquela depressãozinha, né? Tu tá vendo todo mundo se divertir, tá? Eu tô ali, e aí, como é que faz? Até que veio essa virada da personagem, do filho, descobrir, que aí deu um rumo ali pra gente, a gente foi bacana. Você teve no final da novela, o Rivaldo, assim, teve cenas muito bonitas com o filho. Sim. A cena, por exemplo, em que o Rivaldo revela pro filho que o vô morreu, foi descoberto, não, teu vô... Agora ele virou uma estrela e tinha todo aquele lance do autismo do menino com hiperfoco em planetas, tudo. Isso. Pai, então a gente vai conseguir ver ele se eu conseguir um telescópio. Aquilo foi muito bonito, cara. E aí chega na cena final, ele dá um telescópio. Exatamente. Pra ele. Essa cena foi muito bonita. A principal do telescópio, então, que foi a despedida desse cenário, né? Da cidade cenográfica da Aclimação. E, pô... Externa é aquilo, né? Muito figurante, moto, carro, aquilo tudo é coreografado. E para gravar essa cena já era noturna e o diretor pediu um silêncio, uma concentração, que era uma cena delicada.
e fez-se um silêncio. Aquele... E assim, a gente merecia, sabe, aquele momento. Eu e o Davi Luiz, que faz o Cristiano, o ator mirim, de ter delicado, a gente sentia essa presença, esse silêncio, essa concentração. Foi muito, muito bonito de viver isso. Tanto que acabou me despedir de um em um ali da equipe, do pessoal, da figuração. Foi muito bonito de viver isso com ele ali. E voltando ao início desse trecho da conversa, as pessoas agora sabem quem é Augusto Madeira. Você já entra no metrô, o pessoal sabe que é o... Mas eu não deixo de fazer nada. Não deixo de pegar o metrô, não deixo de... Ontem eu estava voltando domingo do feriado com a minha família, parei no meio da estrada, num lugar pequenininho para almoçar. E aí, quando eu cheguei em casa, tinha um recado no meu Instagram. Você estava almoçando hoje no restaurante tal? Que família linda, parabéns. Tararara. Ela falou, quem é? Falou, E aí foi lá, me achou no Instagram e mandou mensagem. Que legal, cara. Que bacana. Pô, que bacana. Vamos ver outra notícia? O que a gente tem na sequência? Marcos Mion nocauteia Augusto Madeira em gravação de MMA, meu melhor amigo. Estou inteiro. Ator dispensou dublê e deu a cara a tapa em cena de luta. Você foi pro ringue trocar porrada com o Marcos Mion. Eu nem tinha visto essa matéria. Esse é um ano antes de Três Graças e aborda o tema de autismo. E eu fazia, mas na verdade o meu personagem era empresário do lutador, que o Marcos Mion fazia, que ele é o pai, né? Ele descobre tardiamente que tem um filho autista. E aí ele tá no meio de uma luta importante com um filho que ele não sabe lidar. O filme é sobre isso. E é bem bonito o filme com a Andréia Horta também, que também fez o Três Graças. E isso é uma cena final, que eu vou obrigando ele a fazer a luta e ele abandona a luta no meio para cuidar do filho não sei aonde. Aí eu vou atrás dele e ele... Mas é um efeito de... Ele não me bateu, não. Pelo ângulo da câmera, eu ia atrás dele, ele só fazia assim... E eu falei, não, isso aí eu faço, é mole pra mim, que eu trabalhei com circo, adoro mímica, essas coisas. A gente é um pouco um apanhado de tudo que a gente fez na vida, né? Toda a minha escola de circo, de teatro infantil, eu uso nessas horas. E aí, na cena, parece que ele me deu realmente um baita socão, mas não foi nada. Mas se tivesse apanhado em cena, pra você não seria novidade, né? Porque você tem história de ter apanhado... numa gravação, não é? Eu tenho uma engraçada e tenho uma séria. Uma engraçada no Santo Maldito. O Santo Maldito é uma série da Disney, né? Muito bacana essa série, que eu fazia um pastor cadeirante. E essa é a cena em que ele fica cadeirante, né? Que ele vai... Ajuda. O irmão resolve assaltar um posto de gasolina, ele fala, não vai, eu vou contigo pra você não fazer besteira. E acaba que o frentista tinha um revólver, o irmão foge e ele fica rendido, ele que não tinha nada a ver com a história, fica rendido, toma uma barra de ferro nas costas, chega a polícia, leva ele pro terreno baldio e dá uma surra nele e aí no final o cara ainda dá um tiro no coração dele. Só que ele tinha uma bíblia no paletó e aí a bala não pega. E ele acha que a Bíblia salvou ele e ele acaba virando um pastor. Mas ele já tá cadeirante, por causa da barra e da surra. Sim. Mas no dia final, tava amanhecendo já, na hora de ir embora, eu com aquela maquiagem de surra, muito bem feita, pela Simone Batata, minha grande amiga maquiadora, que faz um samba maravilhoso aqui também, em São Paulo. Eu saía, tava na beira da CPTM assim, tinha um furo. Eu entrei... De brincadeira, me despedi, entrei num buraco do muro assim, tava vindo um trem, logo 5 horas da manhã, eu fiz sinal, ele me viu... Todo arrebentado? Eu esqueci que eu tava assim, ele parou o trem da CPTM pra me ajudar. Eu falei, não, pode ir embora. Não, tô bem. Pode ir embora. E eu tive uma história... Essa foi difícil pra mim, assim, mas que tem uma história bonita no final. Eu fui fazer uma série em Portugal, desculpa. Chamada Glória, uma série que está na Netflix, uma série muito boa. Primeira série portuguesa da Netflix, uma série que tem a ver com agente secreto, CIA, KGB, tudo verídico. Tinha uma base da CIA clandestina perto de Lisboa, que era uma rádio retransmissora que mandava sinal para a cortina de ferro, para os países de lá. Bom,
O meu personagem não tinha nada a ver, o meu personagem é médico da base, da CIA, mas ele tem uma treta lá. E ele é expulso por causa dessa treta dele. Ele não era um médico muito ético. Ele fazia umas fotos das pacientes anestesiadas e tal. Isso é uma coisa que você descobre depois. Mas como eles estão desconfiados que tem algum traidor, algum agente duplo, eles começam a vasculhar tudo, vasculham o meu consultório, acham essas fotos e me expulsam. O Partido Comunista, quando me vê expulso, acha que eu sou alguma coisa, que eu tenho alguma informação, me raptam e me torturam para tirar alguma informação minha. Só que eu sou médico, eu não sei de nada. Então eu tomo uma surra até morrer. Pelos comunistas. Pelo Partido Comunista Português, junto com a KGB e tal. O ator que me interrogava era muito bom, é um grande ator português. Me falha a memória agora o nome dele, mas um cara incrível. E o ator que me torturava, que apertava, que botava o saco na minha cabeça e apertava o cordão, era um ator que, vamos dizer, não tinha muita técnica. E que durante a atuação ele ficava meio abduzido, não escutava muito. Então, eu não só estava amarrado, como estava com um saco na cabeça, e ele me bateu, apertou minhas coisas. Ele entrou muito no personagem. E eu juro pra você, eu sou um cara generoso. Eu falava assim, quer bater? Dá um tapa na cabeça. Bate, mas não dá, eu não tô vendo você. Bate aqui, ó. Bate na minha nuca, que dói menos, não tem problema. Eu entendo, eu já fiz quem bateu. E eu sei como é. Tudo bem, deixa o cara à vontade, pode bater. E aí não, foi piorando, ele apertava, nem aparecia meu pé, e ele apertava meu pé. Aí na cena do enforcamento ele veio e puxou com tudo. Quando acabou a cena, o diretor de fotografia, muito meu amigo, me conhecia, o diretor, eles viram que tinha alguma coisa errada. E aí vieram falar comigo, eu falei, vocês não viram o que aconteceu aqui? Eu fui torturado, eu tô quase entregando coisas que eu não sei. E assim, e você fica num limiar, porque eu poderia ter parado a cena, Sim. Mas eu ia causar um constrangimento. Era meu primeiro dia na série, uma série gringa, trabalhando com outras pessoas. Eu falei, vou evitar ao máximo esse constrangimento. Só que aí, na hora que eu abri isso, no depois, eles ficaram tão mobilizados que, pô, eu fui acolhido pela equipe inteira e eu só fui reencontrar esse ator no final, 2 meses depois, que era a cena que eles me botavam dentro do carro para me levar para esse lugar da tortura. Olha que coisa. A minha primeira cena era apanhando e a última cena eles me levando para lá. E aí ele tava todo sem graça, levou uma imagino. garrafa de vinho caro, todo não sei o quê. Ele tinha que me botar dentro do porta-mala com violência. Ele ia todo, eu falei, não, agora eu tenho que fazer. Agora você pode, agora... E aí foi lindo, cara, a minha última cena da série, minha última diária. E aí ele me trancava, o carro saía, parava, alguém vinha, abria, me tirava da mala, voltava, outro take, fazia isso várias vezes. Até que teve uma vez que foi e a mala não abriu. Aí eu, ai meu Deus do céu. Vai começar tudo de novo, meu Deus do céu. O ator Quando entrou abriram a mala, tava toda a equipe reunida para aplaudir. Que legal, cara. Aí eu fiquei tão comovido, imagino. Ou seja, foi uma história que deu uma volta assim, mas foi bem bacana. É engraçado que depois esse ator foi acusado de violência doméstica. Jura? E foi acusado... Aí muitos amigos meus lá de Portugal mandando, olha o fulano, olha aí. Olha... Cara, tem um ditado aqui, pau que dá em dois. Como é que é esse ditado? Que dá 2 vezes no mesmo lugar? Era isso. É isso. Meu Deus, que loucura isso. Era essa história que você sabia, não, né? Eu sabia, eu vi você contando essa história, acho que no Embrulha. Foi. Embrulha pra... Não é, embrulha pra viagem é o... Embrulha pra viagem... Mas esse embrulha sem roteiro. Exatamente. Foi lá que eu vi você contando essa história. Sabe? Eu falei, caramba, que loucura isso, apanhar em cena. Agora, esse finalzinho, esse plot twist do cara realmente ser um agressor na vida real, isso é um adendo, é algo a mais. Então, estamos aí, né? Vamos a buscar. Mas eu, se fosse você, Augusto, eu começava a pensar em usar dublê, de repente, para algumas cenas. Deixa eu brincar de Tom Cruise, né? É tão bom, né? Vamos lá, mais uma, Carol. Ok, um elogio inesperado. Augusto Madeira não se esquece de Ato de Fernanda Torres. Ator recorda uma gentileza atriz no início de sua carreira. Você lembra dessa história? Eu nunca tinha visto essa matéria também. Fala do
Do e-mail que ela te mandou, não é? Foi. É. Eu fiz uma série chamada Som e Fúria, uma série produzida pela O2, que se passa no Teatro Municipal de São Paulo. Uma série incrível. Foi um dos primeiros papéis que te Não, nada. dá um Na pouco verdade, ao contrário. Ah, Era uma participação, era um pastor evangélico. O que que acontece? O diretor do teatro morre, as pessoas não sabem o que fazer. Aí fala, vamos fazer um velório no palco. E aí bota lá. Aí alguém chama para um produtor e fala assim, cara, a gente precisa chamar alguém para dizer algumas palavras. Aí chama um estagiário de produção e fala, vai pra rua, acha algum líder religioso qualquer aí e traz aqui para dizer umas palavras. Ela vai pra rua, a primeira pessoa que ela acha é um pastor e traz. E o pastor entra ali no palco do teatro e pega a palavra e começa a acabar com a luxúria, né, dentro meio artístico. do meio artístico, do meio não sei o quê, começa a fazer e vai dando aquele constrangimento e apaga a luz, tira o cara dali, porque pelo amor de Deus. É uma cena hilária, mas assim, eu tinha uma cena, essa cena. E era um lugar, assim, a gente tá falando da O2, do Fernando Meirelles, Sim. do pessoal grandão aqui que filma dele. Eles reconstruíram um teatro municipal lá em Cotia. E eu tô lá, tranquilo, botei minha roupa, tô assim. Aí daqui a pouco passa o Fernando Meirelles, que não ia dirigir minha cena, olha pra mim e fala assim, hoje é contigo, hein? Sabe? Aquele Sim. que tu já tava tranquilo, deixa Você de estar já na hora. joga uma carga joga aquela ali. carga em você. Foi dar o jantar, eu falei, deu jantar nada. Aí eu fui lá pro palco e tinha os figurantes na plateia. Eu falei, vou aquecer eles, cara. Eu comecei a pregar pra eles, improviso. E a equipe jantando. Quando eles voltaram, cara, a galera já tava comigo, entendeu? Então eu já entrei, como diria, surfando, né? Entrei fazendo as coisas e a cena, de fato, ficou muito boa, apesar de ser uma cena. Aí, sei lá, foi pro ar. 2 dias depois que foi pro ar, chega um e-mail pra mim, Fernanda Torres. Começa o e-mail, ela fala, você que fez o pastor? E aí, ela se deu ao trabalho de descobrir o meu e-mail pra me elogiar. Que legal. E a gente começou uma troca de e-mails muito legal. Eu tinha acabado de filmar o Xingu e ela filmou o Quarupi, sei lá, uns 15, 20 anos antes, no mesmo lugar. E, inclusive, tinha um barco, aí, o que restou de um barco do Quarupi ainda São estava filmes lá. que se conversam, né? E aí, e ela tem num dos livros dela, tem um capítulo sobre o Quarupi, né? Que é hilário, que ela fala do Roberto Bonfim, de como era, que ela era muito jovenzinha, ali naquele negócio de filmagem, no meio de uma comunidade indígena e tal. E a gente trocou algumas experiências ali, nunca chegamos a trabalhar junto, a gente quase fez o Enforcado juntos, mas acabou mudando ali em cima da hora. Mas foi muito importante, assim, para estar no caminho certo, sabe? Alguém tão te vendo, sabe? E é uma coisa que eu sempre fiz naturalmente. E eu até vou dizer hoje ele tá muito bombado, não precisa. Mas quando o Wagner estava começando, sempre que eu vi uma coisa dele que eu achava especial, eu passava a mão no telefone e ligava. Pô, irmão, queria te dizer isso. Parará, muito foda. Então. Fiz isso algumas vezes com o Wagner. Cara, isso antes dele virar o Wagner. Mas faço isso com qualquer um. Quando eu sinto assim, quando é um negócio que me brilha o olho e que me toca, eu preciso dizer para essa pessoa, não desista. Porque assim como todo artista, você vai ter inúmeros motivos para desistir. Eu falo, não, irmão, vai. É muito importante. Isso é uma gentileza, uma delicadeza tão importante, sabe? Que realmente você muda o caminhar de uma pessoa com uma gentileza que para você, de repente, a Fernanda fez aquilo e ela não imaginava o quanto aquilo ia ser grandioso para você, não é? Eu nem sei se ela sabe. Eu não tive a oportunidade Exatamente. de dizer isso para ela. Exatamente. Como muitas vezes, acredito que você tenha enviado essa mensagem de pessoas que você nem lembra que você falou alguma coisa, mas que para aquela pessoa isso teve um peso enorme. Hoje, o diretor do Belchior, como ele optou por ser independente e abrir a produtora dele, ele filmar, ele falou... Teve um momento na minha vida que estava muito difícil pagar a conta e ter filho e não sei o quê. E aí ele disse que uma vez me encontrou comigo e falou, eu tô me virando fazendo aqui, eu tô tirando tanto por mês, daquele jeito, sabe? Certo. Porque dá meio teatro, meio
telegrama ao vivo, meio publicidade, meio... A gente vai fazendo e eu não lembro, óbvio, disso, mas ele falou, aquilo me deu um impulso. Aquilo eu falei, é possível. Não vou desistir, e seguiu em frente, entendeu? Você teve essa passagem com a Fernanda, mas você trabalhou com muita gente, assim. Teve alguém que você trabalhou, principalmente no começo, assim, que você lembra de ter tido aquele baque de caramba, eu vou fazer cena com fulano, vou fazer cena com tal pessoa. A Fernandona, com certeza. Eu fui gravar com ela Doce de Mãe. Depois eu gravei, fiz Beijo no Asfalto, fiz outras coisas. Mas é uma coisa que você fica... Deve ser um negócio que... É porque você precisa ter o respeito, mas você precisa não ter o respeito. Sim. Entende? Então é uma coisa muito... Eu fiz muitos filmes publicitários com a Gisele Bündchen. E a Gisele Bündchen é um negócio enorme. Então, e eu fazia marido dela, par com ela. Tá? E aí os pessoal faziam assim, não, ela tá vindo aí, não fala com ela, é um negócio... Eu falei, oi? Você é o marido dela. Ela Como chegou... é que eu não vou falar com ela? Fui lá no camarim, olá, tudo bem? Sou Madeira, vou ser seu marido, tô aí, qualquer coisa precisar, tô aqui. E vumba. Depois ficamos ótimos, amicíssimos, ajudei pra caramba. No final das contas, ela pedia pra tirar foto comigo. Eu falei, ai, Gisele, pelo amor, não quero. É porque você precisa quebrar um pouco. Porque é muito lá em casa. A diferença juro pra você, do motorista do caminhão, para menino que faz a comida, por causa da faixinha, por cara que carrega o maquinista, o eletricista. A gente não faz cinema sem essas pessoas. Sim. Como não faz sem o maquiador, sem o contra-regra, sem a continuista, o ator é mais um, o diretor é mais um. Tem caixa. Eu até acho assim que o cinema é um lugar muito plural, porque você quando vai para um set, tem gente de todas as castas, que moram em todos os lugares. De todas as cores, todos os credos, todas as raças, todas as religiões. E eles são obrigados a conviver bem, se tolerar, não sei o quê. Parece que é um lugar onde a sociedade deu certo, sabe? As pessoas comem juntos, no mesmo lugar, as pessoas... Então é um lugar que eu sou muito feliz de trabalhar, por conta disso. E para você ser ator, você precisa gostar de gente, né? Se você não gostar de gente, procura outra profissão. E eu circulo muito fácil, sabe, pela equipe e tal. Eu acho até que eu trabalho muito em cinema porque a equipe gosta de mim. Porque se a equipe não gostasse de mim, eu não estava trabalhando tanto em cinema, sabe? Sim. Porque ele pode parecer que não tem esse poder, mas ali por dentro vai comendo, vai vetando, vai... Não, esse não, chama esse não, sabe? Você ser querido por eles é o melhor que você pode querer. Você falou da Fernandona, não é? Realmente estar em cena com ela deve ser algo, a princípio, assustador. Quando você recebe ali você fala, caramba, é com ela que eu vou contracenar? Ok. Tem alguém que falta você trabalhar que você fala, caramba, queria trabalhar com esse cara? Cara, eu trabalhei com... Eu estava do outro dia pensando com as mulheres, trabalhei com todas. Fernandona, Marília Pera, Sueli, Lília Cabral, Andréia Beltrão, Marieta Severo. Eu acho que com todas, assim. Estou falando de uma geração, sim, com a geração de sim. baixo também. Trabalhei com todas. Com os homens, tem alguns que eu não trabalhei. Trabalhei com muitos. Mas, por exemplo, não vou ter mais oportunidade de trabalhar, porque já se aposentou, que é o Lima Duarte, né? Que eu adoraria ter trabalhado com ele. Mas, ultimamente, eu trabalhei bastante com o Tony Ramos, com o Fagundes, que viraram colegas, assim, sabe? É mó barato esse lugar. O Erson Capri. Tem uns que são mais da minha geração, né? Marco Palmeira, Du Moscovis. O Miguel Falabella agora, no Três Graças, né? Que também é um... É um ícone, assim, né? De tudo que fez e conquistou e inventou, onde meteu a mão, fez ouro, né? Um alquimista mesmo. Mas tem essas referências. Isso que eu digo, quando a gente se enxerga como colega, tudo fica mais fácil, sabe? E é interessante, assim, não sei se você tem essa impressão, uma impressão que eu tenho do meio, quanto mais lenda a pessoa mais gente normal ela é, gente comum ela é, não é? É impressionante isso.
Tem artistas assim que realmente estão num escalão. Você fala, poxa, você citou aí uma série deles. E você se aproxima dessas pessoas e vê o quanto elas são pessoas normais, comuns e... Super. A pessoa que não precisa ficar provando, né? Nem precisa ficar... E o ator também, assim... A qualidade da pessoa é muito... Ela imprime muito, né? Se a pessoa, Meryl Streep, tem bons valores, os personagens dela, mesmo que ela faça uma vilã, não sei o que, ela vai carregar com ela isso. Eu tenho um prêmio, assim, na minha vida, que foi ter trabalhado com o Moacir Franco. Eu trabalhei com o Moacir Franco. Você trabalhou com todo mundo, Gugu. Você fez o quê com o Moacir? Uma série da Mixer, dirigida pelo João Daniel Tikomirov, chamada Agora Sim. Que era uma ideia muito boa, que tinha tudo para dar certo, não deu, ficamos na primeira temporada. Que era uma agência de publicidade muito mequetrefe, que se muda para frente de uma grande agência para ver se pega uma aura, para ver se sobra uma rebarba toda para fazer. Então ela é uma agência de publicidade com todos os... Com criativo, com chefe, com o financeiro, com a secretária e tal. Só que as campanhas são horríveis, né? Os produtos são muito ruins. E então tinha essa coisa com a coisa diferente. E o Moacir era o dono da nossa principal marca, que divulgava com a gente. Ele era meio que o produto que financiava a existência da nossa agência. Então ele gravou lá alguns episódios com a gente. Eu tive com o Moacir. E o Moacir é talvez uma das minhas grandes referências como humorista mesmo. Eu sempre falo do Moacir que ele tem uma facilidade do riso ao choro e depois de voltar, fazer o caminho regresso. Você vai num show do Moacir Franco, ele faz você rir, daqui a pouco você tá chorando, daqui a pouco você tá rindo de novo, de uma forma que parece tão fácil de fazer, e é um absurdo se conseguir fazer isso. Eu fiz o piloto de uma série que, infelizmente, não foi pra frente, não foi aprovado. Eu fazia um personagem que era eu e um gordinho que era uma miniatura minha, que era meu filho. E nós éramos aquele negócio de humor, né? Série do Moacir Franco, uma sitcom do Moacir. O meu personagem era o seguinte: no primeiro episódio, o Moacir Franco, na casa dele, ele era um milionário e ele ia precisar estava com um problema de rato e ia chamar a dedetizadora. Então aparecia eu e esse gordinho, nós éramos os dedetizadores. Esse gordinho, um gordinho de uns 12 anos, uma miniatura minha, nós dois vestidos ali de dedetizador. E eu era o cara que falava, tal. O gordinho não falava nada, quando dava coisa errada, ele botava a culpa no filho. Tá vendo? Isso é culpa tua, você fala demais, tal. No segundo episódio, ia ter uma festa, ele ia precisar de um confeiteiro. Aparecia eu, de confeiteiro, com o gordinho, de mini confeiteiro. Esse era o personagem que ia se mudando, ele ia participar, ter uma participação pequena em todos os episódios, mas ia mudando. Cada episódio, coisa de desenho animado, não é? E o gordinho... Ele estava nervoso, que era o primeiro projeto dele, assim, era o primeiro trabalho grande dele, ele estava nervoso de contracenar com o Moacir Franco. E aí você vê onde entra a grandeza do artista. Chegaram no Moacir e falaram: o menino está nervoso, que vai fazer cena com você, ele está preocupado, ele está com medo de errar, tudo. O Moacir falou: não, deixa que eu dou um jeito. Estávamos na cozinha, no refeitório, na hora do almoço. Chega o Moacir e aí todo mundo respeita, né? Moacir Franco está... Atenção, Moacir Franco está entre nós, né? Sim. E ele pega o pratinho dele e tudo. E ele passa pelo gordinho, o Moacir, ele passa pelo gordinho e finge que não vê. Eu passo, olha assim e fala: você é o fulano de tal? O gordinho fala: sou. Falou: poxa, olha, eu estou muito feliz de trabalhar com você. Olha, será que a gente pode tirar uma foto? Porque eu já estou no fim da minha carreira, mas você está no começo. E, de repente, quando você se tornar um grande artista, eu já não esteja aqui. E eu quero que tenha uma foto minha ao teu lado. Sabe? Quebrou o menino ali, cara. Quebrou aquele lance do garoto. O garoto já, caramba, tudo. Mas é aquilo que eu te falei. É uma coisa que só quem é muito grande para fazer um negócio desse, não é? Eu vou falar 2 sílabas. Zico. Também é esse cara, né?
É. O Zico é o cara que acaba um jogo Maracanã, ele dá a volta no anel, autografando, com todos os fãs. É. Ele não vai... Teve um podcast que estava começando, que os caras ainda falaram assim, o Zico vem aí e tal, que vai ser bom pra gente, mas ninguém tirando foto, ninguém pedindo nada, ninguém tietando ele. Aí ficou todo mundo... Aí o Zico foi, todo mundo... O Zico foi embora. Aí, pô, obrigado. Aí deu um mês depois, você não quer voltar? Ele falou, cara, eu adoraria, cara, mas... Achei meio estranho lá. Ninguém pediu uma foto, ninguém pediu um autógrafo, O pessoal ninguém pediu cagou nada. pra mim, pô. Não tô acostumado com isso. Ele é o contrário, ele ama, ele para, ele faz. O Ronaldo Fenômeno já disse. O Ronaldo Fenômeno só tira foto com criança hoje porque o Zico tirou uma com ele. É. Não, e o Zico tirou uma com ele, que ele conseguiu descer no vestiário do Maracanã. Todos os jogadores passaram reto. Ninguém parou. Qual foi o único que parou? O Zico. O maior. O maior. O maior deles. Por isso que ele é o maior. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Vamos falar de outro projeto seu. Passa aí isso daí, eu fiquei muito entusiasmado com esse cara. Em novo desafio, Augusto Madeira viverá o arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes. O filme Clamor é baseado no livro sobre ditaduras militares na América Latina e será estrelado por Marjorie este ano. Esse livro eu li ele há coisa de 1, 2 anos. É um livro angustiante. Cara, você fica querendo que... Você fica querendo chegar no final dessa história para saber o que aconteceu, porque é um livro que fala de sequestro de criança durante a ditadura militar e fala das ditaduras na Argentina, não fica só restrito ao Brasil. Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai. Eu já fiz minha participação. O filme ainda está rodando. O filme, a priori, ia filmar em todos esses lugares, mas por uma questão orçamental, falou, gente, eles estão filmando tudo São Paulo e Santos. Santos se assemelha muito, né, a Valparaíso, que é a questão da cidade portuária e tal. E aí eu filmei lá. Cara, foi um grande presente. Conheci a Malu Martina, essa diretora, o fotógrafo uruguaio, a Marjorie, o Rômulo Estrela, que eu tinha acabado de sair da novela, o Marcos Breda, que voltou a trabalhar depois de um acidente terrível que ele teve de moto. Fiquei muito feliz por ele, que é um grande ator, um colega e que está feliz da vida de volta ao trabalho. E de conhecer esse cara, né? Dom Paulo Evaristo Arnes. Eu fiz um mergulho, não. Como eu tinha uma diária, eu tinha 3 cenas numa diária. E aí eu fiz um mergulho, eu vi um documentário enorme dele que chama As Muitas Vidas de Dom Paulo Evaristo Arnes. Tem ele no Roda Viva inteiro. Tem ele com o Abu Janra no Provocação. No Provocações. Ele tem ele em muitos lugares. E ele tem um jeito muito específico de falar. É isso que eu ia perguntar, porque ele tem uma fala, o ritmo de fala dele, o sotaque dele é muito característico. Então, eu fui lá, não vou entregar, mas tá lá. Eu fiz e deu certo. É mesmo? Eles ficaram... Foi engraçado porque eu fiz, aí a diretora olhou e falou, diminui um pouco e tal. Aí quando eu diminui, ela fala assim, não, faz como estava fazendo, é muito melhor. Porque era estranho, mas é estranho. Ele é real, é estranho. Mas eu fazia estranho com verdade, né? Espero eu ter feito assim. E tinha uma coisa, para além do sotaque, tinha essa coisa de uma firmeza com muita leveza, né? Então, ele tinha um modo doce de enfrentar ele foi o arcebispo que bateu de frente com todos os presidentes ditadores, né? Todos. Ele abriu a Catedral da Sé para fazer a missa do Vlado. Ele cuidava da população de rua. Sabe qual foi o primeiro ato dele? Ele vendeu o palácio do bispo por $5 milhões, comprou 1.200 terrenos na periferia de São Paulo. Caramba! Para fazer... Moradias populares? Moradias não, lugares de encontro. O pastoral da terra, né, Bruno? Então é um espaço para as pessoas se reunirem, sabe? Para rezar, para tudo, ou para se organizar enquanto periferia, sabe? Olha isso. Tanto que Roma não gostou muito. O que eles fizeram? Pegaram a diocese de São Paulo, dividiram em 5 e deixaram ele numa só. Ou seja, não vai mandar em tudo, manda em 20% só e distribui isso aí, porque você tá muito soltinho, sabe? E ele foi esse cara que ia
para as favelas, que pegava o povo da rua, que tem aí hoje em dia, né, alguns ainda seguidores, né, Sim, sim. desse lado mais fraternal e solidário da igreja. E eu me identifico muito. Minha mãe, minha tia... Minha mãe foi catequista, muito religiosa, assim, mas sempre com essa atenção social. Elas têm uma ONG que cuida de 2 creches numa favela lá no Rio de Janeiro, com muita dificuldade, fazendo vaquinha, fazendo rifa, fazendo tudo. Eu mesmo tenho 2 crianças adotadas, né, para pagar os ensinos. A gente está sempre ajudando com a dificuldade que com a violência que tem, mas é um pouco já dessas sementezinhas, porque o pároco de lá, o Zé Roberto, era dessa linhagem, sabe? De trazer sempre o povo para perto, de ouvir, de dar voz, né? Mais do que ajudar. Quer ouvir quais são as demandas e os... Então, para mim, mais do que poder participar, poder aprender com ele, sabe? Mas é um tipo de personagem também que quando chega o convite para você, dá uma baqueada, né? Caramba, Sim. como é que eu vou fazer um cara desse tamanho? Você tem alguns personagens reais na tua carreira, né? Tenho. Não são muitos, mas tem. Tem ele, tem o... Tem o Boni. O Boni, a participação do Boni. Tem o Geraldo Meirelles, que era o produtor de música sertaneja que lançou do o Chitãozinho Chororó. Tem... E é sempre um cuidado ali, né? Que você tem... Tô lembrando de mais nenhum, não. Jaguar, você teve alguma coisa que você fez no Jaguar? Entrevistas históricas do Pasquim. Só que lá era mais despojado, porque a gente fazia lendo. Então, eu estava representando o Jaguar, mas eu não tinha obrigação de imitar o Jaguar. Sim. Então, a gente fazia... Era muito, esse programa era muito interessante. A gente fez 10 ou 12, mas... dava vontade de que ele ficasse na grade para sempre, assim. Eu acho que a história do Pasquim é um filme que não foi feito ainda, que deveria. Sim, não é? Total. Porque imagina retratar todos esses caras irados, Jaguar, um Bilor, todos eles na criação desse jornal tão revolucionário, tão... E quando se fala assim, botava bomba... Eu não boto bomba em banca de jornal. Eu botava bomba em banca de jornal por causa do Pasquim. Era isso mesmo. Aqui vende Pasquim? Tá bom. Bomba. Sabe? Ô, Augusto, a gente está chegando, caminhando para o final da entrevista. Tem um quadro que eu faço aqui que é falando da vida alheia. Que eu gosto de falar da vida dos outros. Com você, eu fiz esse quadro, mas um pouco diferente, tá? Por quê? Porque você tem tanto personagem e personagens tão diversos que eu separei alguns desses personagens seus para você falar desses personagens como se fossem pessoas reais, falar alguma coisa deles. Pode ser uma opinião curta, direta, assim, ou contar alguma curiosidade deles. Seria interessante. Alguns desses personagens. Quais eu separei aí, Carol? Vamos lá. O Lino, da Beleza Fatal. Cara, o Lino virou o pai do Brasil, né? Porque é muito engraçado que a ética dele é a ética do amor, né? Da solidariedade. Que ainda tem muito, né? Nas periferias, nos subúrbios. Pode não ter muito dinheiro, mas tem solidariedade. As pessoas, onde come 2, come 5, come 8, sabe? E eu sou do subúrbio, eu vi isso que eu tô falando na minha mãe, na minha tia. Isso, às vezes, fazia fila de mendigo na porta da minha casa para comer. E não que surgia, brotava mendigo não sei de onde, porque não tem tanto mendigo, né, no subúrbio. Eles vão mais onde tem dinheiro, onde estão as populações mais coisas. Mas eu cresci com isso. E ele tinha esse espírito, tanto que ele faz loucuras contra a lei por causa da filha e do filho. Mas num Brasil onde tem tanto pai ausente, onde tem tanta família dividida, onde a referência paterna ainda faz tanta falta, eu senti que o Lino ocupou esse espaço na vida de muita gente. Eu recebi muitas mensagens bonitas e uma demanda muito forte por essa ausência, sabe? Pessoa identificando alguém, né? É um personagem como real, eu queria né? ter um pai como, sabe? E sobretudo porque ele não julgava, né? Não importa do que você é, ele tá ali para te receber, para te cuidar e para te amar. Que legal. Vamos lá, mais um. Quinzinho nos tempos do Imperador. Cara, que novela gostosa, né?
Eu amei, É uma novela que me marcou em muitos lugares, né? Primeiro que ela foi atravessada pela pandemia, né? Aham. A gente estava gravando há um mês, a novela estrearia no ar na segunda, na sexta-feira o mundo parou. Parou daquele jeito. Eu com esse cabelo cheio de aplique, né? E fui pro mato morar. Depois de meses eu liguei pro diretor e falei, posso gerar esses apliques? Ele falou, porra, me liberte, você faz o que quiser. Ninguém tinha noção de nada. E ela acabou voltando a ser gravada só no ano seguinte, em janeiro. Ou seja, 2 anos envolvido com essa Com esse novela. projeto, com esse personagem. Eu acabei gravando o Glória, essa novela, essa série em Portugal, eu gravei no meio. No meio disso, tudo. Mas foi uma novela muito rica. Primeiro eu estava fazendo uma novela, televisão. Ela tinha uma qualidade estética de cinema, porque, como você passava em 1800 e tal, eles não usavam... A gente usava uma luz para parecer uma luz natural, ou luz do sol, ou luz à vela. Então, tinha uma qualidade fotográfica muito parecida com o cinema. E também nos cenários, e nas carruagens, e no tipo de filmar, assim. Parecia que eu estava fazendo cinema, não estava fazendo televisão. Mas o meu personagem era um cara de teatro. Era um cara que fazia vaudeville. Se vestia de mulher, se vestia de... professor de etiqueta, perdia a memória, virava pastor, virava não sei o quê. Professor. Tinha 2 mulheres, ficava no... Ele era um teatro de... um vaudeville francês, sabe? Que via pra lá e pra cá. E ele era muito... Porque tinha mãe, atriz, né? A grande... A grande figura, a grande referência a dele... Ingrid Guimarães, que aparece no final da novela. Ele como uma mulher que ele se apaixona, uma loucura. E que desmaia e vai pra não sei o quê. Então, eu me diverti muito. Então, era uma dicotomia entre eu me diverti muito, o personagem era um presente, uma lufada, assim, com a questão da pandemia, da gente no auge ali, não tinha vacina. Incertezas. Então, eu fazia teste dia sim, dia não, todo mundo de máscara, a equipe inteira com aqueles macacões, a gente tinha que comer separado, isolado um do outro. Foi muito difícil, mas também foi uma bênção estar trabalhando, né? Sim. Muita gente ficou desempregada, muita gente não remunerada, e poder estar trabalhando e tal foi, de fato, uma bênção. Mas foi feliz. Mas, como eu disse, não, por conta da pandemia, a gente acabou gravando tudo antes de ir pro ar, então não foi uma obra aberta. Certo. Próximo personagem, Leozinho de Encantados. Eu gosto muito dessa série, cara. Eu também. É muito divertida. Eu gosto muito do povo dessa série. O elenco é maravilhoso. A gente virou uma família, a gente se fala quase todo dia. O Leozinho, esse personagem que parece menor, porque é um puxa-saco do presidente, mas o Luiz Miranda é meu irmãozão também. A gente estabeleceu ali uma amizade, é quase amor, né? Porque é amor, né? É amor fraternal, mas é amor, né? A impressão que dava para quem assistia é que vocês estavam se divertindo. Muito. E ainda juntou essa coisa do músico, que eu sou um pouco músico, mas não sou. Então, poder tocar cavaquinho de verdade, e cantar, e adentrar esse universo do samba. Esse universo no samba do Rio de Janeiro é uma loucura. A gente tem, mas a gente foi mais profundo, né? Como é que você organiza o maior show da Terra? Como é que o maior show da Terra é organizado pelas comunidades carentes? Como é que é essa logística? Como é que é essa dinâmica? Quando você começa a desenvolver um enredo, para daí fazer o concurso de samba enredo, para aí começar a produzir os carros alegóricos e tudo. Com a brincadeira ainda que a gente não é uma grande escola. A gente é uma escola de grupo de acesso. A gente não desfila nem na Marquês de Sapucaí. A gente desfila na Intendente Magalhães. O nosso sonho um dia é chegar lá. Então, como é que é fazer arte, viver o sonho dentro da pobreza, né? Então, acho que isso fala muito do brasileiro comum, né? Que é isso, tá ali entre o supermercado e o sonho, né? Eu sou caixa de supermercado, mas sou a porta-bandeira. Eu sou o açougueiro, mas sou o mestre-sala. Eu sou o segurança, mas sou o mestre de bateria. Eu sou... Cara... Isso é muito legal nessa série, realmente. Porque isso traz... o corre, a gente tá no corre. E essa série tem uma importância maior, e eu sou muito feliz de ter participado disso. Não me lembro se já teve, tá? Mas... com certeza foi uma das primeiras.
uma série escrita por 2 mulheres pretas. Aham. Os chefes de departamento quase todo eram pretos ou mulheres pretas. E um elenco majoritariamente preto. Uhum. Com exceção de mim, do Leandro Ramos e do João Cortez, o elenco todo negro, assim, cara, de gente muito talentosa, um amor. E contando história deles, que não é história de sofrimento, é história de corre. Uhum. Preto trabalha, preto é dono de negócio, preto sonha, preto tem perrengue, preto namora, preto não namora, preto... Tirar o negro de um lugar que foi retratado durante Sim. tanto tempo É. e mostrar, gente, aqui, cara, até 60% da população brasileira que tem sonho, que corre atrás, que não sei o quê, que, sabe, foi tão bonito de ver isso. E a série, o texto era muito bem escrito, né? Muito. A Renata Andrade e a Thaís Ponte, nossa senhora, são incríveis, assim, muitos diálogos muito bons. E ali, e do Moraes, e tanta gente, Vilma Mello, Luellen, Ludmilla, gente, tanta gente maravilhosa que Eu fez acho a essa Evelyn série. maravilhosa. A Evelyn, Cara, como ela é... Monstra. Essa menina é incrível. É. Vamos lá, próximo personagem. Neuza Borges, pô. Doutor Agripino, Chico Bento. Ah, cara. Pô, Que filme delicioso, né? muito, muito gostoso. Pra mim, o universo de Maurício de Souza no cinema, pra mim, é a minha Marvel, é isso. Porque eu não li a gibi do Super-Homem e do Homem-Aranha. Eu li a Chico Bento. DVD, você falou a palavra-chave. É. Eu fiz Chico Bento como um ator americano chamado pra fazer Marvel. É. Pra fazer o Homem-Aranha. Que bom que eu vou fazer parte desse universo, né? Eu virei álbum de figurinha. Cara. Meus filhos colecionaram. Meus filhos abriram o pacotinho e falaram, papai, te tirei. Papai, você tomando asfalto na cabeça. Olha que tipo, pô, eu zerei o game, entendeu? Você tá dentro do universo da Turma da Mônica. E daqui, pra quem não sabe, eu vou direto pro ensaio do Chico Bento 2, que a gente começa a gravar no dia 30 desse mês. A vida do Gugu é isso. Ele chegou de Belchior, conversou comigo e vai embora pra Chico Bento. É isso, é a loucura dele. Vai ter o 2 agora. E o 2 vai... É que eu não posso dar spoiler, Não. mas o segundo, o 2, esse que a gente vai fazer agora, tem um roteiro incrível, assim, não esperem Quem é a pouca direção? coisa. É o Fernando Fraia. Fernando Fraia. O Daniel continua como diretor artístico, mas o primeiro e esse segundo foram escritos e dirigidos pelo Fernando Fraia. Escrito também com a colaboração do Raul Scherks, que é um dos atores lá do Choque de Cultura, que faz o radialista no filme. Sabe o radialista? Sim. Ele é o Raul Scherks, ele é um dos roteiristas do filme. E o menino que faz o Chico O Isaac Bento, Amendoim. pelo amor de Deus, não. Você vê esse menino, você fala, não, é o Gibi que foi inspirado nele. Não é possível. Exatamente. Não é? Você viu a cena dele conhecendo o Maurício de Souza? Eu vi. E o Maurício fala, é você? Aí ele Cara, maravilhoso. é incrível, é incrível. Mais um personagem que eu destaquei, a gente não podia terminar sem falar desse cara aí. Não é? Você não acredita. Semana passada eu tava no Sem Censura, fui lá conversar com a minha amiga Cissa Guimarães. Eu entrei no estúdio da TV Brasil no Rio, veio um cara me abraçar, que eu nunca vi na vida. Eu preciso te falar uma coisa. Hoje eu tô trabalhando no Switcher, mas eu sou o câmera do Bozo. Eu conheci, eu tenho Ele era realmente ele foi era, câmera cara. do Bozo. O Vasconcelos, ele não é um personagem, ele é inspirado em vários. Tanto que muitos câmeras da Globo olham Se pra mim identificam, e acham que eu me inspirei neles e tal. Mas ele é um grande apanhado. Mas ele falou, eu fui câmera do Bozo, entendeu? Então, eu fiquei feliz, assim. E tá vivo e tá bem. Eu falei, pô, sobreviveu. Sobreviveu. E o Vasconcelos, realmente, o ritmo que ele levava é um sobrevivente, meu. Esse filme tem várias histórias, mas o que eu queria ressaltar só uma, que alguém mostrou pro Daniel Rezende uma matéria de uma revista. Olha, lembra do Bozo? O ator que fazia o Bozo virou pastor evangélico e prega vestido de Bozo. O cara olhou aquilo e falou, cara, tem que virar um filme isso. E aí você desenvolve o filme a partir do final, né? E aí teve muita gente que criticou o filme dizendo, mas o Bozo termina pastor.
Pô, Parece que é um mas filme de... É. Ele falou, não, Isso é a realidade, isso é a verdade. o filme começou por isso, É. não é tipo, o cara pirou todo e depois virou pastor. Não, não é isso. O cara era tão maluco que até... Eu conheci o Arlindo em igreja. Eu tive um passado em igreja e eu conheci o Arlindo pregando de moço. Essa cena que você descreveu, eu visualizei. Sabe? Eu só vi no YouTube, mas Eu vi. visualizei. Eu fui no camarim dele conversar com ele, porque eu era um dos organizadores do evento que trouxe o Bozo para a igreja. E ele olhou para mim, eu era muito mais gordo, ele olhou para mim e falou, você daria uma excelente vovó Mafalda. Eu encaro isso como um elogio. Assim, Maravilhoso. Maravilhoso, né? E o bacana desse filme também, que muita gente não sabe, perdeu isso, que ele participa. Ele faz uma participação eu especial. conheci ele. Ele faz uma participação pequena, especial, Você lembra? Ele faz um segurança, não é um... Na hora que o Vlad tá de bingo, né? Na festa. Ele fala, não, eu quero que as pessoas vejam a minha cara. Ele vai fora, troca de roupa, bota um terno, um black tie e volta. Na hora que ele volta, o segurança barra ele. Fala, quem é você? Ele fala, porra, qual você acabei de ganhar um prêmio? Ele fala, não, você quer... Aí ele, eu vou entrar. O segurança joga ele no meio da rua. O Arlindo tá entrando e fala, quem é esse aí? Ele fala, não sei. Aí ele fala assim, quem é esse aí, né? É só uma participação, é só um... É uma piadinha, é assim. um plot ali, não é? Como eles chamam isso? É um easter egg. Easter egg, é um ovo de coelho. Exatamente. Augusto, Gugu, vamos ter que encerrar. Vou fazer uma última pergunta para você, que não sou eu que vou fazer. Eu tenho aqui essa urna onde eu recebo convidados que deixam perguntas aqui. Então, você vai responder uma pergunta agora de alguém que passou por aqui, que eu não sei quem é, que a gente vai descobrir junto. Agora. Assim que eu conseguir... Tô pegando o jeito disso. Vamos ver a última pergunta desse programa. Quem vai fazer... que legal, olha só, um ator também, Nicolas Torres, conhece o Nicolas Torres? Ele fez Carrossel, era Ele um passa ator... lá em casa todo dia. Então... Meu filho de 9 anos viciou em Carrossel. Então, você fala pra ele que quem te fez a pergunta foi o Jaime Palilo, o gordinho de Carrossel, e ele pergunta, o que você seria se você não fosse quem você é hoje? O que você seria se não fosse ator? Olha, eu sempre digo que eu seria desenhista porque eu era desenhista antes de virar ator. Então, cheguei e ia até fazer faculdade de desenho industrial e tal. Mas, de fato, eu não seria, porque eu sinto que eu sou um cara que precisa do coletivo. Eu me dou bem em teatro, porque eu trabalho com equipe. Sim. Eu não seria um poeta ou um compositor que fica sozinho, ou um artista plástico, apesar de gostar de desenhar. Eu não tenho disciplina para trabalhar, acordar e falar, hoje eu vou pintar um quadro, hoje eu vou escrever 10 páginas de um romance. É uma disciplina que talvez eu não tenha, porque eu funciono muito muita gente. Mas tem uma coisa que tem me atraído muito nos últimos anos, é a tal da geopolítica. Eu tenho estudado muito geopolítica, lido muito, ouvido muito sobre, porque eu acho que a gente está vivendo um mundo numa transformação enorme, como não acontece, provavelmente, desde o final da Segunda Guerra Mundial, e com muitas coisas acontecendo, e eu fico muito afoito disso tudo. Então, se eu estivesse trabalhando com algo em cima disso, eu seria feliz também. Sim. E eu quero que você deixe uma pergunta para um próximo convidado que a gente não sabe quem é. Qual é a parte que você não mostra para o público? E que você tem receio de mostrar? Tô pedindo para mostrar uma coisa que você não quer mostrar, você vai ficar curioso. Mas assim, ou o que te levou a não querer mostrar essa parte? O que é esse... Tem algo oculto aí dentro? O que é esse... Você tem um segredinho aí, uma coisa... Você tem um segredo, Augusto? Você tem alguma coisa que você... Não vou pedir para você mostrar, só quero que você diga se tem ou não. A gente tem mistério, né? Tem. Eu acho que o ser humano tem que ter mistério para ainda continuar gerando interesse. Mas eu sou abençoado de estar nessa profissão que me fez experimentar vários lados de mim mesmo, né? Então eu pude ser assassino, pedófilo, grosseiro, racista.
Então, quando a gente experimenta isso na pele, nos órgãos, a gente vê o que a gente não quer, o que a gente sabe. Então, eu tenho a possibilidade de estar me aprimorando, de estar se virando uma pessoa melhor a cada trabalho que eu faço. Excelente, excelente. Antes de ir embora, eu vou responder uma pergunta de quem nos acompanhou hoje. A pessoa assistiu esse programa se fazendo uma pergunta e eu vou responder para ela agora. Porque eu tenho certeza que você acompanhou esse programa se perguntando onde é que esse gordinho conseguiu essa bela camisa. Não é? A camisa foi elogiada logo de cara pelo Gugu, chegou aqui, já botou o olho na cabeça, porque realmente chama atenção a minha camisa, e eu tô vestindo assim de maneira tão divertida, não é? Com essa camisa hoje do Belchior, graças à minha camisaria preferida, a minha camisaria apoiadora, o pessoal da Learte, camisaria Learte. Você tá vendo algumas das camisas que eu já usei nesse programa. Entre em contato agora mesmo com o pessoal da Learte, peça para conhecer todo o catálogo deles. Com certeza você vai se surpreender. Você vai achar uma camisa com a tua cara que você vai falar assim: nossa, eu preciso ter uma camisa dessa. Não é? Muita gente está assistindo esse programa falando: eu preciso ter uma camisa do Belchior como a desse cara. Então tá aí o contato da Learte. Vá visitar a Learte, chame o pessoal no WhatsApp também e contar um segredinho para você. Usando o cupom DVD Castilho, você tem 10% na sua compra. Não deixe de escrever lá no Instagram da Learte. Onde é que você viu as camisas? Como é que você conheceu a Learte? Tá bom? É isso aí, tá respondida a sua pergunta. Que bom te receber, viu? Eu quero uma camisa da Learte. Eu vou entrar nesse site aí. Olha, 10% de desconto, não é? Com o cupom DVD Castilho. Eu acho que ainda tem da Belchior, tá? Porque esgota rápido também. Eu vou dar de presente pro meu diretor, que nem sabe. Pronto. Olha só, olha aí, né? Learte, tomara que tenha, se não tiver, eu dou a minha. Vai ter. Vai ter. DVD, muito obrigado pelo carinho. Eu não sabia nem dessa produção toda. Várias. Aliás, eu vou querer todas essas matérias. Nem eu sabia que tinham saído essas matérias. Por favor, querem trabalhar para mim? Não é? Você viu? Aqui é uma produção interessante. Aqui, não é? Sensacional. Não é? Muito obrigado pelo carinho, pelo papo. Foi um papo bom de ter, perguntas inteligentes. Acho que conseguimos aí desbravar algumas searas boas, interessantes. Espero que o público tenha se divertido. Que legal. E Gugu, você é um convidado daqueles que a gente quer ter sempre, porque tem sempre novidade. Tem sempre coisa nova para falar de você. Então, a gente encerra este capítulo hoje, mas em breve a gente vai bater outro papo. Não é? Então já vou avisar que hoje está estreando pré-estreia de 15 dias, um novo longo que está vindo aí. Mas além do 15 dias, tem mais 12 trabalhos para estrearem. Tem quantos? Em breve, 12. 12 trabalhos? Então, os 12 trabalhos de Hércules. Hércules, prazer. Tá bom? Fiquem atentos que tem coisa vindo aí. Legal. Valeu, Gugu. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Não vai embora sem se inscrever no nosso canal, sem não nos deixar de acompanhar, não é? Toda semana um personagem incrível. Dessa semana, Augusto Madeira. Que beleza, hein? Valeu.